Bom dia, gente! Mais uma semana começando, glória a Deus! Mais um amanhecer, mais uma oportunidade, né? Às vezes a gente começa já a semana desanimado, a gente começa a segunda-feira desanimado. Nossa, mais um dia, mais uma semana. E a gente pode mudar a nossa perspectiva, a gente pode mudar a nossa forma de agir, nossa forma de sentir, justamente quando a gente muda essa forma de ver as coisas, né? Mais um dia, glória a Deus, mais uma segunda-feira, mais uma semana. E é isso, começar o dia agradecendo, né? Muda tudo. Oi, amiga, bom dia, tia Gleice. Sejam bem-vindos, gente. Vou só mudar a música aqui. E exatamente começar o nosso dia nessa presença. Começar o nosso dia buscando essa presença, buscando a presença de Deus, buscando alimentar o nosso espírito, buscando acalmar os nossos sentimentos, né? Deus nos deu um dia de cada vez, não foi à toa, foi para que a gente viva um dia de cada vez, para que a gente não atropele as nossas emoções, para que a gente não atropele o que a gente precisa fazer, sabe? Mas exatamente para que a gente entenda, para que a gente tenha aquele dia na nossa mão, sabe? E Ele vai nos dar a graça suficiente para aquele dia. Então não tente abraçar o mundo, não comece o dia já pensando em todos os seus afazeres, comece o dia pensando: graças a Deus eu acordei mais um dia, glória a Deus por mais uma semana. Agora eu coloco meu dia nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai me capacitar para que eu consiga viver esse dia da melhor forma possível, né? Porque quando a gente começa a semana, a gente começa o nosso dia já pensando no que eu preciso fazer, em todos os meus afazeres, alimentando esse sentimento de ansiedade. A gente acaba perdendo a presença de Deus mesmo no nosso dia. Então, vamos começar o dia alimentando o nosso espírito, nos alimentando espiritualmente. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Glória a Deus por mais um dia, pela sua presença aqui. Eu tô aqui agora nas duas redes sociais e que bom que vocês estão aqui. A gente está fazendo o nosso devocional diário todos os dias, né? 8 horas da manhã. Todos os dias, 8 horas da manhã, buscando mais da presença de Deus. Nós estamos hoje finalizando o nosso propósito de 21 dias. Eu comecei aqui nessa rede social, eu senti Deus me direcionando para fazer esse propósito. E quantas pessoas estão chegando aqui, né? Quantas pessoas têm chegado, têm sentido dessa presença. Então, glória a Deus por isso, né? Não é sobre mim. É sobre Ele, é tudo sobre Ele e eu quero poder te ajudar cada vez mais nisso, porque eu sei o quanto a mudança o quanto a presença dEle mudou, impactou a mudou minha vida literalmente, sabe? Então eu quero passar um pouco de de toda essa mudança da minha vida, um pouquinho para vocês, para que mais pessoas sintam e vivam essa mudança. Nós estamos fazendo o nosso plano de leitura todos os dias, 2 capítulos, tá? No final do ano a gente vai ter lido a Bíblia inteira e glória a Deus por isso. Olha só como é importante, a gente faz tantas metas na nossa vida, né? Essa é uma meta muito importante também. E o capítulo de hoje tá muito especial, porque eu tinha sentido no meu coração de falar sobre a importância do secreto. Gente, a música tá alta? Se tiver alta, vocês me falem. Vou abaixar só um pouquinho. Eu senti de falar sobre a importância do secreto. E o que é o secreto? O secreto nada mais é aquele lugar que nós estamos ali, só eu e Deus. Só nós dois. Pode ser no seu quarto, pode ser na sua sala, enfim, mas é o seu secreto, né? O sistema do mundo,
ele tá estrategicamente fazendo coisas para distrair a nossa mente, para nos trazer a um esgotamento emocional e mental tão grande que a gente vai se esquecendo da presença de Deus. Isso é uma estratégia do mundo, né? O mundo nos dá muitas distrações, muitos afazeres. Nós temos muitas coisas a fazer, nós temos muito o que ser, cada dia as pessoas dizem que nós temos que ser mais, nós temos que fazer mais, né? E aí nós vamos nos tornando pessoas extremamente ansiosas e buscando coisas para acalentar essa ansiedade justamente naquele lugar que nos adoeceu, naqueles ambientes que nos adoeceram no mundo, né? E a gente permanece naquele sistema. E aí cada vez a gente vai ficando mais adoecido espiritualmente e mentalmente, dizendo, né? E o nosso secreto é onde a gente renova as nossas energias, né? O nosso secreto é onde está a nossa esperança, é onde a gente encontra a nossa maior intimidade com o Senhor. Nossa maior intimidade é onde a gente não precisa ser ninguém, sabe? Quando a gente não precisa se mostrar para ninguém, quando a gente não precisa provar nada para ninguém. Nós só precisamos ser quem nós somos naquele momento, porque Deus pede que a gente entregue o nosso nada muitas vezes para Ele. Da forma como nós estamos, nós chegamos até Ele. Dificilmente nós permaneceremos igual nós chegamos na presença. Mas Ele pede que a gente chegue na presença da forma como a gente está. O resto Ele vai fazer. O resto Ele vai fazer. Então esse momento de intimidade com o Senhor, ele é extremamente importante. Porque é quando a gente diminui as nossas vozes da cabeça, os nossos pensamentos, e nós entramos naquela presença de Deus. Nós entramos na presença dele, no nosso secreto. E quando eu estava buscando mais disso, muitas vezes eu tô ali no meu momento e eu falo, Deus, como é difícil te ouvir em alguns momentos. Como é difícil te ouvir. Às vezes a gente busca, mas as nossas vontades, o nosso coração tá tão inquieto, a nossa mente tá tão inquieta, que é tão difícil ouvir ao Senhor, né? É tão difícil ouvir o direcionamento dele. E aí, eu acho que eu até falei essa frase ontem, e essa frase veio muito no meu coração. Filha, muito vale aquilo que muito custa. As melhores coisas da vida, geralmente elas não são fáceis de ser conquistadas, né? E a presença de Deus vale e custa muito. Custa muito o quê? Às vezes custa o nosso tempo a gente abdicar de algo. Custa muitas vezes abdicar das nossas próprias vontades. Custa muitas vezes a gente ter que aprender com o silêncio. E nós, seres humanos, temos muita dificuldade com o silêncio. A gente quer ouvir o tempo inteiro. A gente quer respostas o tempo inteiro. E muitas vezes Deus age no silêncio. Não é porque você não está ouvindo que Ele não está agindo. Não é porque você não está ouvindo que Ele não está agindo. E permanecer é o maior ato de amor que a gente pode fazer por Deus. Permanecer, mesmo que a gente não esteja ouvindo naquele momento o direcionamento dele. Porque quanto mais a gente cresce nessa intimidade com ele, mais ele vai falando conosco. Porque a gente vai estar mais atento ao ouvir. A gente vai estar mais atento ao toque dele. Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus já tão cheio das nossas próprias vontades, com sede de tantas respostas que nós achamos que precisamos, que a gente não para ouvir.
E parar para ouvir é tão importante quanto pedir algo de Deus. Às vezes Deus tem algo grandioso para você, Ele está querendo te mostrar algo, mas com a mesma frequência que a gente pede, a gente não para ouvir o direcionamento, a gente não para ouvir as respostas. E por isso a importância do nosso secreto, da nossa intimidade com Deus. Porque quando a gente cria uma intimidade com Deus, a gente cria uma disciplina em buscar a Ele. Independente se você está ouvindo ou não, Ele está agindo. É essa certeza que a gente tem que criar no nosso coração. E quanto mais a gente vai ficando obediente a Deus, mais Ele vai agindo na nossa vida. Porque a gente vai ficando mais sensível ao falar dEle. A gente vai entrando em uma intimidade tão grande com Ele que o silêncio dele diz tudo. Sabe quando você está em um relacionamento com a pessoa, em uma intimidade tão boa, que só com o olhar você entende o que aquela pessoa está querendo te dizer? Com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes hoje você não sente que você tem essa intimidade com Deus. Então começa hoje. Busca hoje. Você não vai entrar nessa presença muitas vezes sentindo toda essa intimidade, porque é uma construção. O relacionamento com Deus é uma construção. Você vai entrar hoje, às vezes você vai sentir muito hoje, amanhã nem tanto. Primeiro tem aquele fogo ardente, daquela paixão. O relacionamento tem isso, aquela paixão. Então, o primeiro amor, aquele amor quando você descobre a presença de Deus, ele é tão bom, gente, ele é tão bom. Só que nem sempre vai ser assim. Nem sempre a gente vai sentir. Por isso a gente tem que entender que nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós cremos. Nem sempre a gente precisa sentir para fazer sentido. Muitas vezes nós somos movidos pelo sentir, pelo sentir, pelo sentir. E isso é muito mais carnal. Não tem que ser assim. Às vezes a gente tem que crer. E você vai buscando, às vezes sem sentir. Quando você sente aquela presença, você entende tudo, você fala, é por isso que eu estive aqui todos os dias, Pai. É por esse direcionamento que eu estive todos os dias. E aí tudo vai fazer sentido, sabe? Tudo vai fazer sentido. Na passagem de hoje, Marcos 16, hoje é Salmos 43 e Marcos 16. E Marcos 16 é uma passagem muito bonita que fala sobre a ressurreição de Cristo. Fala sobre a ressurreição. Ontem nós falamos um pouco sobre a crucificação de Jesus, sobre as dores de Jesus, sobre as nossas angústias, sobre como Ele entende cada coisa que a gente vive, porque Ele passou ainda por coisas piores, justamente para estar aqui conosco nesse momento. Entende? Para estar conosco no nosso secreto. E no momento de ressurreição, conta um pouquinho, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromatizadas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém,
porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, os discípulos. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que os tinham visto depois de ressurreto. Vou parar aqui. Olha só, Jesus tinha feito tantas coisas com os discípulos. Os discípulos tinham visto tantos milagres com seus próprios olhos. E quando Jesus ressuscitou, eles não creram. Então Jesus, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. É como se eles ele estivesse falando com os discípulos. Olha só a dureza do coração de vocês. Olha só a dureza do coração de vocês. E nós, muitas vezes, somos assim. Nós vemos com os nossos olhos as bênçãos de Deus. Basta você olhar para a natureza. Se você quer ver um feito grandioso de Deus, olha para a natureza. Olha para um neném nascendo. Olha para tantas coisas, olha para a sua própria vida, olha para mais um amanhecer. Quantas bênçãos Deus dispôs para você hoje. Você consegue ver, muitas vezes você consegue sentir, você consegue tocar. E você não consegue crer. Pela dureza do coração. Pela dureza do nosso coração. E Jesus continuou e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém? Essa passagem é maravilhosa. Olha só para vocês verem. Jesus apareceu para eles e mesmo assim eles não creram. Pela dureza dos nossos corações. Por isso é tão importante o nosso secreto. A construção da intimidade. Para que Jesus vá quebrantando o nosso coração. Para que a gente consiga sentir a presença dele. A passagem é Marcos 16. Para que a gente consiga sentir o direcionamento dele. Para que a gente consiga ver a olhos nus a presença. Para que a gente consiga ouvir. O ouvir é tão importante que enquanto nós lemos juntos todo o Evangelho de Marcos e a gente vê quantas vezes Jesus fala, mas quem tem ouvidos, ouça. Mas quem tem ouvidos, ouça. Não é em vão que Jesus manda que a gente esteja atento a ouvir. Um dos mandamentos mais importantes. Porque se a gente estiver só inundado das nossas próprias vontades, ouvindo só o que nos convém, nós não vamos estar atentos ao ouvir de Deus.
ao ouvir o direcionamento dele. Por isso, a todo momento ele fala: mas quem tem ouvidos, ouça. Sábio, gente, não é quem muito sabe. Quem muito sabe, mas não coloca em prática, é um tolo. Sábio é aquele que muitas vezes pouca coisa sabe, mas tudo que ele sabe, ele coloca em prática. Ele coloca em prática. E é isso que Deus quer, que a gente faça a construção no secreto, mas que a gente não só permaneça no secreto. Que as coisas que a gente construiu ali não permaneçam só no secreto. Porque quanto mais a gente vai se enchendo da presença dele, mais ele vai transbordando sobre a nossa vida. E aí fica difícil guardar para nós mesmos. Porque a gente vai transbordando a glória de Deus. Por onde a gente passa, independente do lugar que a gente esteja. Independente do lugar que a gente esteja. E a construção do secreto é exatamente isso. Porque no secreto, a gente pode ser quem a gente é. No secreto, nós estamos da forma, sabe? Da forma como a gente está hoje, a gente chega no secreto. A gente não precisa de um falar diferente. A gente não precisa saber muitas coisas. É exatamente assim que Deus quer que a gente entre no secreto. É exatamente assim que Deus quer que a gente chegue na presença dele. Como a gente tá. Como a gente tá. E a partir do momento que você entra no seu secreto, dificilmente você vai sair como você entrou. Dificilmente você vai sair como você entrou. Porque você vai querer mais daquela presença. Você vai querer mais do direcionamento de Deus. Você vai querer cada vez mais. E o silêncio de Deus muitas vezes já diz tudo. Já diz tudo, porque você sabe que você pode não estar ouvindo, mas Ele está agindo. E ouvir a Deus é uma decisão. É uma decisão. Porque se você está tão atenta ao que o mundo está te dizendo, você vai ouvir o direcionamento do mundo. Mas quando você silencia o que o mundo tem dito, o que as pessoas têm dito a seu respeito, e começa a decidir ouvir o que Deus tem para te dizer, você vai estar atento ao que Deus tem para te dizer. Então, é uma decisão. Eu tinha separado uma passagem. Deixa eu pegar aqui. Que fala assim: a obediência cria alicerces inabaláveis. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. A construção da nossa casa, ela tem que ser sobre uma rocha firme. E o que é a rocha firme? A palavra de Deus, o direcionamento de Deus. Né? A gente sabe que a vida, ela não é fácil. As tempestades, elas vão vir, as tormentas vão vir, o deserto vai vir em algum momento. Por isso nós precisamos decidir. A gente quer construir uma casa firme, que vai ser inabalável por todas essas tempestades, ou nós vamos construir uma casa sobre a areia. Construir uma casa sobre a areia é
construir a nossa vida fora dos direcionamentos de Deus. Assim que vier qualquer tribulação, assim que vier qualquer tempestade, nós vamos ser destruídos, nós não vamos aguentar. Porque a nossa essência humana, ela é fraca. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Por isso nós precisamos construir a nossa vida na palavra de Deus, que é uma rocha firme. Eu não sei se vocês têm alguém na vida assim que vocês olham e falam: meu Deus, como essa pessoa conseguiu superar tudo isso? Como essa pessoa ainda está de pé depois de tudo isso que ela viveu, né? E aí, quando você vai ver sobre o que aquela pessoa tem a sua vida alicerçada, você vê que a palavra é a palavra de Deus. A pessoa mesmo fala: é Deus, eu não sei como eu mesma dei conta de tudo isso. Porque nós mesmos, sozinhos, nós não damos conta, né? E a única forma da gente chegar até Deus é justamente estar disponível para Ele. É criando essa intimidade. É estar disposto a nos arrependermos, né? Estarmos dispostos a perdoar. Porque se a gente mantém o nosso coração orgulhoso, cheio das nossas vontades, cheio das nossas, né, próprias essências, nós não estamos permitindo que Deus haja na nossa vida, né? E às vezes a gente eu já fui essa pessoa que fala: eu sou assim, pronto, acabou, eu não vou mudar, porque eu nasci assim, eu sou assim. Não, gente, nós estamos aptos à mudança. Nós estamos aqui para ter um coração moldado por Deus. Que a gente não seja essa pessoa: eu sou assim, pronto, não sou capaz de mudar. É sim, você por si só não é capaz de mudar. Por isso você precisa do direcionamento de Deus. Quantas coisas eu já mudei na minha vida, coisas que eu jamais imaginaria que seria capaz de mudar. Hoje eu vivo coisas que eu jamais imaginaria que eu seria capaz de viver. Eu falava: não, a Isabela não. A Isabela quer controlar tudo. Não é assim, né? E Deus vai nos mudando. Deus vai nos moldando. Por isso a importância do secreto. Deus fala, né? Mas tu, quando oras, entre no teu aposento e feche a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, porque você entra no secreto de uma forma, mas se você for obediente, se você estiver disponível para o mover de Deus, você nunca vai sair do secreto da mesma forma que você entrou. Não tem como, porque a graça de Deus transcende sobre a nossa vida, né? E a passagem de hoje fala muito sobre isso. Quantas coisas Jesus enfrentou, Jesus suportou para que nós estejamos hoje livres e termos esse livre acesso ao Pai, né? Esse livre acesso ao Pai. É para isso, é por isso, a gente não pode se esquecer o porquê Jesus passou por tudo isso. E hoje, graças a Ele, nós temos esse livre acesso ao Pai. Por isso, independente do lugar que a gente se encontra hoje, sabe? Tá no seu trabalho, tá difícil, entra no banheiro. Conversa com Deus. Independente do lugar em que você
estiver. Entende? Independente do lugar que você estiver. Às vezes nós usamos tantas desculpas, né, para buscar de Deus. Ah, minha casa é uma bagunça. Ah, minha casa não tem silêncio. Ah, não sei o quê. A gente coloca tanto empecilho, gente, quando é uma coisa simples. Deus só pede que a gente entre na presença dele. Sabe? Entra no banheiro, entra no lugar que você tem, entra dentro do seu carro. Mas não viva sem esse momento com Deus. Por isso, todos os dias nós estamos aqui juntos, buscando mais de Deus, para que seja a primeira coisa do nosso dia. Primeira coisa do nosso dia. Isso é construir a nossa vida em uma rocha firme, na palavra de Deus. E aí o dia pode vir coisas como a gente não imaginou, porque a gente não controla. O nosso externo a gente não controla. A gente não controla a nossa vida externa, a gente não controla as pessoas, a gente não controla o que vai acontecer. Mas a gente controla como a gente vai agir diante daquelas circunstâncias. E como? Sendo sábio e colocando todos os ensinamentos em prática. Não agindo como um tolo que só lê, que só escuta, mas não ouve, sabe? É diferente escutar de ouvir. Então que a gente viva esses ensinamentos na prática. Que a gente busque mais de Deus. Ele te quer no secreto. Ele te quer no secreto, da forma como você está. Sem saber muito falar. Às vezes você fala, Isabel, eu não sei como orar, eu não sei. Coloque o que está no seu coração em palavras. Coloque no seu coração em palavras. Sabe? E aí as palavras vão se revelando. Esteja vulnerável para Deus. Às vezes você está num momento ansioso, angustiada, passando por grandes dificuldades. Seja vulnerável para Deus. Ele sonda, Ele sabe isso que você está passando, mas Ele quer que você coloque para fora. Ele quer te curar por completo. E uma das formas de se curar é colocar aquilo que adoece o nosso coração para fora, falando para Deus, a pessoa que mais nos entende. E assim a gente vai construindo uma intimidade. E assim a gente vai construindo uma intimidade. Amém? Glória a Deus. Gente, meu livrinho de devocional não tá aqui pra eu ler pra vocês. Mas eu vou postar nos meus stories. Mas glória a Deus. A presença de Deus, depois que a gente sente a presença dele uma vez, você nunca mais quer viver sem essa presença. Depois que você escuta uma vez o direcionamento de Deus, você nunca mais quer viver sem aquela presença, sem aquele ouvir na sua vida. Então esteja disponível para Deus hoje. Ele te quer da forma como você está hoje. O resto deixa com Ele, que Ele vai mudando. Mas a primeira coisa que Ele quer é um coração disponível. Ele quer um coração disponível. Amém? No final da live eu sempre leio o nosso livrinho de devocional, mas eu acho que eu levei ele pra cozinha ontem. Mas eu vou postar nos meus stories. Amém? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que bom ter todos vocês aqui. Vamos fazer uma oração então, pra finalizar. Nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da manhã. Se você tá nessa rede social aqui, vai lá no meu Instagram, me segue também. Eu tô com a live aberta agora nas 2 redes sociais. Amém? Mas vai lá, me ajuda muito também você enviar essa palavra para outras pessoas. Era para ser 21 dias. A gente fez um propósito de 21 dias. Né? Buscando mais da palavra de Deus, um propósito com Ele. E hoje se encerra os 21 dias, né? Glória a Deus. Quantas coisas
Deus tem feito nas nossas vidas o tempo inteiro. Que a gente esteja disposto a ver todas essas bênçãos, né? No dia de hoje. E vamos ver, eu tenho orado para Deus me direcionar sobre o que Ele quer. Se Ele quer que eu permaneça com as lives. Isa, continua com as lives. Então eu tô sentindo no meu coração de continuar. Então vocês me ajudam muito indo lá também na minha outra rede social, me seguindo, mandando essa live para mais pessoas ouvirem, né? Mas glória a Deus pela vida de cada um aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração pra gente começar o nosso dia, vamos dizer assim. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa palavra, por mais esse amanhecer, Pai. Mais um amanhecer é como o Senhor nos dizendo: filha, você tem mais um dia em tuas mãos, continua, eu estou aqui com você. E muito obrigada, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça tantas vezes imerecida, Pai. Obrigada por essa palavra abençoada, pelos teus direcionamentos, Pai. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Nós estamos aqui querendo mais do Senhor. Nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir, nós queremos te ver, Pai. Sabe? Então nos revela, Pai. Nos revela para nós, no nosso secreto, Pai, onde é que nós estejamos neste momento, Pai. Que cada pessoa dessa live sinta um pouco agora da tua presença, Pai. Sinta um pouco agora do teu mover, meu Deus. Eu coloco cada vida aqui sobre tuas mãos. Eu não sei sobre o que cada um está passando aqui, mas o Senhor sabe, Pai. E é isso que importa, porque o Senhor sonda os nossos corações, Pai. Então eu oro mesmo por cura de toda e qualquer enfermidade nesse momento, nessa live. Eu oro por cura de toda e qualquer ansiedade, depressão, pânico, enfermidade, seja ela física, mental, emocional, Pai. Que caia sobre terra, Pai. Todas essas enfermidades agora, em nome de Jesus. E que no dia de hoje, Pai, a gente esteja disponível ao teu agir, Pai. Que a gente esteja disponível ao teu direcionamento, porque a gente não quer dar um passo sem a tua presença. Então fale conosco no dia de hoje, Pai. Nos capacita a permanecer nessa tua presença, Pai. Nos capacita a construir a nossa vida sobre a rocha firme que é o Senhor, Pai. Que nós sabemos que em meio à tempestade, em meio ao deserto, o Senhor está lá conosco. Nos lembrando que deserto é lugar de passagem e não de permanência. Que para a gente chegar na nossa terra prometida, a gente precisa passar por esse deserto, a gente precisa passar por essas dores, mas são momentâneas. E o Senhor vai estar lá nos capacitando. Vem conosco nesse dia, nos livrando de todo o mal, nos protegendo, nos dando a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Não sei vocês, mas eu realmente consigo sentir o mover do Espírito Santo. E como é bom começar o dia assim. Como é bom começar a semana assim. Agora sim, nós estamos prontos para qualquer coisa. Qualquer batalha que você enfrentar hoje, saiba que você tá pronto para essa batalha. Não foi em vão que você tá nela, tá? Deus te deu a autoridade para você viver essa batalha no dia de hoje. Então, já chegue para vencer, gente, porque Jesus venceu por nós. Então, qualquer batalha que a gente já entra para vencer. Amém? A gente já entra para vencer. Vou colocar um louvor. Que essa... Deixa eu voltar aqui. É exatamente sobre o que a gente falou. Continuar as lives. Vocês recebam em nome de Jesus. Peraí, tô buscando o louvor, que é exatamente sobre o que a gente falou. Deixa eu ver a frase de hoje. Eu tinha anotado a frase de hoje, mas eu vou anotando tanta coisa.
O maior segredo para ter intimidade com Deus é o lugar secreto. O maior segredo para ter intimidade com Deus é o lugar secreto. Amém? Glória a Deus, gente. Vou colocar o louvor agora. Se vocês estão aqui no TikTok, me segue lá no Instagram também, que me ajuda muito. Se você tá no Instagram, vai enviando essa live, tá? Já até sei a música que você vai colocar. Lugar secreto, né, gente? Essa música. Começa seu devocional. Às vezes as pessoas perguntam, Isabel, como começar o devocional? Começa com louvor, sabe? Entrando nessa atmosfera. Tira print dessa live. Posta nos seus stories. Isso ajuda muito, gente. Quantas pessoas têm chegado pelos stories também, né? Então me marca. Isabela Noli. Isabela com 2 L's. Noli com 2 L's. Amém? Que Deus abençoe muito nosso dia. Vamos louvar agora. Vou aumentar. Teu sorriso é vida em mim. Faz uma pose pro print. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais Então tá bom? onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Gente, essa música chama Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. Amém? Gente, 8 horas é um horário bom pra vocês? 8 horas ou mais cedo? O que vocês preferem, 8 horas ou mais cedo? Fala aí nos comentários. Ai, eu amo sua presença. Oi, Michele, que bom que você tá aqui. Sorriso é vida em mim. 8 horas tá maravilhoso. 8 horas, então? Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te Oi, Lu. Combinado, então, gente. Nós permaneceremos as nossas lives 8 horas da manhã, tá? Eu também tô lá no Instagram. Aí quem tá no Instagram também, enviando todos os dias, 8 horas da manhã, tá bom? mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Nós permaneceremos, então, 8 horas da manhã, todos os dias. Então, se você também tá aqui no TikTok, também vai lá pro Instagram pra chegar mais pessoas lá, tá bom? Amém, Flávia. Tudo que eu mais quero é te ver, enquanto conta glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, enquanto conta glória e poder. Tua Silvia, majestade você tá se sentindo distante de Deus? Vem conosco todos os dias buscar mais Ele. 8 horas da manhã. Faz um propósito com Deus. Entra no secreto e busca mais dele. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero Oi, Amanda. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho, gente. Eu sempre falo, vocês são minhas respostas de oração. E ter vocês comigo é o que me dá ânimo realmente para continuar. Então, muito obrigada pela vida de cada um aqui. leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, em uma igreja de lá. Não sei se é uma universidade ou uma igreja, eu não vi essa parte. Mas as pessoas estão lá há mais de 80 horas, né? Louvando. E não tem nenhum pregador, não tem nenhum cantor, não tem nada. As pessoas estão lá pelo avivamento. E glória a Deus por isso. Eu oro, gente, pelo nosso avivamento, pelo avivamento da nossa nação mesmo. Porque quando você vive esse avivamento, você não quer que as pessoas não sintam. Pelo contrário, você quer que todos sintam aquilo que você tem sentido. Que é o que te dá ânimo para a vida, né? Glória a Deus pelo que está acontecendo lá. Oi, Franciele, glória a Deus, que bom que você é nova aqui. Nós estamos aqui na live todos os dias, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário, tá? Que bom que vocês estão aqui. Amém. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Que Deus abençoe muito o dia de vocês, tá? Continuem com essa presença. Que tudo isso que a gente sentiu, que foi dito aqui, que permaneça isso ao longo do nosso dia, tá? Não se esqueçam que sábio é quem coloca a palavra em prática. Não é quem muito sabe, mas é aquilo que sabe que coloca em prática. Se a gente sabe muito, mas a gente não coloca em prática, nós estamos agindo como tolos, tá? A frase de hoje é: o maior segredo para ter intimidade com Deus é o lugar secreto. O maior segredo para ter intimidade com Deus é o lugar secreto. Amém? Deus abençoe muito o nosso dia. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Um beijo. Amanhã a gente se encontra em live? Sim, nos encontramos em live, em nome de Jesus. Amém? 8 horas da manhã. Então permaneçam aqui comigo, gente, pra gente continuar as nossas lives. Amém? Para que mais e mais pessoas cheguem. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Deus abençoe muito o nosso dia.